Daniel capítulo 6, versículo 1, o tema da minha pregação hoje é fidelidade a qualquer custo, fidelidade a Deus, óbvio. Daniel 6:1 diz assim a Escritura: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Aqui, talvez para você entender melhor, entenda como se fossem 120 deputados e 3 ministros ou 3 governadores que estariam cuidando desses 120 deputados, para ficar mais fácil de entender. Verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha, 122 homens procurando erro em um, procurando pelo em ovo, e não conseguiram achar. Verso 5. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusarem este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, com exceção de Daniel, é óbvio, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando. Para você entender melhor, uma síntese rápida, né, antes de chegar até aqui o capítulo 6, Nabucodonosor era o rei, e então este homem envelhece, morre, Belsazar, o seu filho, reina. Belsazar é onde acontece aquele episódio onde aparece uma mão escrevendo na parede, contado, pesado e dividido. E então morre porque ele era um rei pervertido. E então depois vem Dario e assume o reino, divide entre 120 homens, 120 deputados, mais 3 ministros, para que eles pudessem ajudar o rei a governar. Desses 123 tinha apenas um homem honesto. 122 corruptos. Eu acho que a proporção continua a mesma hoje, né? É 122 para um que presta. Então esses homens, eles fazem um conluio para derrubar Daniel, pois eles queriam arrumar um jeito, porque sabiam, como vamos nos corromper com esse homem honesto? Não dá. A gente tem que dar um jeito de derrubá-lo. E não conseguiram. Como eles viram que Daniel era fiel em relação ao serviço, eles disseram, olha, nós precisamos dar um jeito de colocar Daniel na parede, colocar Deus e o serviço, porque com certeza ele vai optar por ser fiel a Deus. E então eles armam isso daqui. Eles dizem, rei, nós estávamos aqui e de repente tivemos uma ideia. O senhor não é apenas rei, o senhor merecia ser um Deus, pelo menos por 30 dias. Então, nós decidimos, o senhor deve fazer um decreto. E nesse decreto, todos os homens vão apenas orar e pedir as coisas ao Senhor, não vão pedir a ninguém. Ou seja, durante um mês o senhor vai ser Deus. O rei olhou, cara, eu já achava, né? Mas já que vocês insistem tanto, é uma maravilha. Vou ser Deus. 30 dias aí, deixa comigo. Sabe o que é interessante? Esse rei gostava de Daniel. Porque ele via a honestidade em Daniel. De repente, ele descobre que ele foi enganado, só que como ele tinha assinado o decreto, não tinha como voltar atrás. Daniel, ele vai, abre a janela, em vez de orar ao rei, como de costume, 3 vezes ao dia orava a Deus. E então eles pegam Daniel na sua fidelidade ao Senhor e dizem, olha rei, encontramos Daniel lá e o Senhor disse que jogaria na cova dos leões, lança-o então. O rei com o coração contrito faz o que tinha que fazer. Lança Daniel. Diz a Bíblia que o rei até jejuou a noite inteira. Mas olha como que gostava de Daniel. O rei jejuou. Senhor, livra. Senhor do Daniel, livra o Daniel. Então no outro dia diz que ele vai com uma voz triste lá na cova. Diz, Daniel, seria o caso do teu rei te salvar? E diz a Escritura que de fato o rei livrou, o Deus, melhor, né? Livrou a Daniel. O interessante é que no versículo 24, só se você puder acompanhar comigo, não é esse o meu tema, mas olha o verso 24 de Daniel 6. Ordenou ao rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Aqueles homens que intentaram mal contra Daniel, diz a Bíblia que o rei chama-os, né? Vocês fizeram mal, queriam fazer o mal para Daniel, né? E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres,
e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Que coisa! Percebe que o mal que aqueles homens intentaram contra Daniel acabou virando contra eles mesmos? Então temos que tomar cuidado, isso é um princípio importantíssimo para mim e para você. Mas o grande tema aqui do livro de Daniel é fidelidade. A importância de sermos fiéis a Deus. Justamente em um tempo onde parece que o comum é ser infiel. Vivemos em uma época difícil. Eu sei que o fato de Deus ter livrado Daniel da cova é um milagre maravilhoso. E é claro que nós temos que sim olhar e ver, olha, Deus é poderoso e faz milagres extraordinários. Mas o maior milagre aqui não é nem Deus fechar a boca daqueles leões. Sabe qual foi? Foi um homem, no meio de um povo corrupto, podre, pervertido, permanecer fiel, independentemente da circunstância, do meio em que ele vivia, ele permaneceu íntegro. Mesmo em meio a uma Babilônia toda perdida, Daniel permaneceu fiel a Deus. Eu sei que hoje em dia nós devemos pensar da seguinte forma também, né? Olha, será que de fato o homem ele é fruto do meio? Porque muitos dizem isso. O homem ele é fruto do meio. Se ele nasceu na favela, vai ser favelado. Se ele nasceu numa família nobre, ele vai ser nobre. Sabemos que isso é mentira. Óbvio que é mentira. Mas nós vivemos em uma época de crise de integridade. Daniel era político. Talvez nós também podemos ter essa pergunta, né? É possível ter um político honesto hoje? A proporção é mais ou menos essa, né? 122 para um honesto. O problema não está no método de governo. Nós vemos que no livro de Daniel, primeiro cai a Babilônia com a sua monarquia absolutista, aonde Nabucodonosor ele era o chefe absoluto, apenas ele mandava, ele falava e era feriado. Então, ele com a sua monarquia absolutista cai. Depois, diz a Escritura que vem o rei Dario com a monarquia parlamentarista, ou seja, havia um congresso, assim como o nosso, onde o rei não tinha todo o poder. O rei ele era submisso também àqueles homens, as leis que eram aprovadas, o rei tinha que efetuar. E nós vemos que a podridão ainda assim continuou. Ou seja, o problema não é o método de governo. Sabe qual é o problema? São os homens. São as pessoas. Não importa qual método de governo você coloque em uma nação. Os homens são maus, é o que diz a Escritura. Aqui mudou o regime, mas o problema continuou o mesmo. O problema estava no coração do ser humano infiel, porque os homens estavam corrompidos. Que convenhamos, eu creio que o rei, ele separou os melhores homens, assim como o nosso presidente, quando ele vai preparar o seu ministério, ele coloca aqueles homens de confiança. Mas ele não podia investigar o coração daquelas pessoas. Por isso que dos 123, 122 se corrompem. E eu creio que no Brasil nós vemos muita semelhança nossa com a Babilônia. Na verdade, a semelhança e tem algumas coisas que a gente é até pior que eles. A gente ganha deles em algumas áreas. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal anda de braços dados com a corrupção. Nós sabemos que homens que deveriam priorizar a lei a todo custo, afrouxam a lei. Soltam bandidos o tempo todo. Nós sabemos que temos um parlamento, em sua maioria, podre, onde eles querem o tempo todo uma aposentadoria de R$33 mil para si, trabalhando 8 anos, e de 1.200 para o trabalhador que trabalha até os 65, quase morrendo. Esse é o país em que vivemos. Vivemos um país da ditadura do homossexualismo. Eles querem nos enfiar goela abaixo, que essas coisas são normais. E se nós falamos algo contrário, nós somos errados. Eles querem dizer que as nossas crianças não nascem crianças, não nascem menino ou menina, elas nascem meninix. Né? Não tem o sexo definido, por mais que tenha ali, né? O pipi ou a vagina não interessa. Nasce meninix. Quando crescer, escolhe o que quer ser. Eles tentam o tempo todo enfiar isso na nossa cabeça. Nós vivemos num mundo onde o homem é o centro o tempo todo. E a prova disso é porque nós temos escolhido a cada dia mais uma geração perdida e pervertida. Meu irmão, você percebeu a geração de jovens que nós temos escolhido ultimamente? O tanto de jovem mimizento que se não tiver crise da juventude não é jovem. Os mais antigos, eles sabem, tinha crise na época da juventude lá, nos anos 80? Tinha nada. Estava uma enxada na mão ajudando seu pai na roça, vai ter crise de que jeito? Não dá. O interessante é que enquanto todos aqui estão dobrados diante de ídolos, diante de uma cultura pervertida,
Daniel é o único que se mantém dobrado diante de Deus. Ainda que todos estavam indo para o caminho errado, ele permaneceu fiel. Porque, convenhamos, o nome de Deus é glorificado, sim, quando nós vemos um milagre extraordinário desse daqui, como Deus fechando a boca de leões. Uma cura, um livramento, uma provisão. Óbvio que Deus é glorificado. Mas eu creio que o nome de Deus é glorificado ainda mais quando homens permanecem fiéis em meio a um lugar totalmente podre e pervertido. Onde você, jovem, lá na sua escola, onde todos seguem o caminho do precipício, você permanece puro. Onde você, irmã, ainda que o feminismo tenha entrado dentro das igrejas, você continua com o princípio bíblico de que o marido é o cabeça do lar e eu sou a sua ajudadora, porque nós estamos debaixo da mesma missão. Aonde você, marido, de fato olha para a Escritura e diz: eu tenho, se necessário for, morrer pela minha esposa. Esse é o mandamento da Bíblia para nós que somos homens. Você que é filho, você deve permanecer, sim, honrando o seu pai, independentemente dele ser cristão ou não. É o que diz a palavra do Senhor. E ainda que todos digam o contrário, se nós permanecemos fiéis ao Senhor, assim como Daniel foi, pode ter certeza, o nome do Senhor vai sim ser glorificado através de nossas vidas. Eu creio que num milagre, num emprego, numa cura, o Senhor é glorificado, mas quando nós vemos homens morrendo por conta da sua fé, porque é bonito a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha e não é queima, eles não saem nem com cheirinho de fumaça, maravilha, né? Nem cheiro de churrasco os meninos saem. Mas se você ler Hebreus 11, você vai ver dezenas de pessoas que o Senhor não livrou, que de fato morreram a fio da espada. Mulheres que foram cerradas, grávidas, cerradas ao meio, homens decapitados, mas todos glorificando a Deus. Daniel, ele vai para a Babilônia jovem, provavelmente uns 14 anos. Tudo indica que órfão, sem os seus pais. Ele vai para um lugar onde uma cultura é mundana, perdida, onde trocam o seu próprio nome, longe da sua família, jovem, adolescente, e o que Daniel faz na Babilônia? Fiel. Não se contamina nem com a comida daquele lugar. E aqui no capítulo 6, Daniel já está mais velho, já está um senhor. E Daniel continua fiel a Deus com a sua integridade. O que muda? Absolutamente nada. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: a fé em Deus te faz fiel diante dos homens. Daniel 6,4, você pode acompanhar comigo? Daniel 6,4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Ou seja, aqueles homens se reuniram para destruir a Daniel. Essa história de corrupção, de dar o golpe em quem está no governo, de politicagem para derrubar quem está na frente, quem é honesto, meu irmão, não é novo não, na época de Daniel já existia. Ou seja, essa historinha aí de site, Intercept, tentando derrubar Sérgio Moro. Nada novo. Nada novo. De adélios bispos dando facada em candidatos. Nada novo. De homens tentando derrubar pessoas honestas. Não há nada de novo debaixo do sol. Empreiteiras que fazem lobby com deputados. Já existia na época de Daniel também. Daí eu e você perguntamos: já que corrupção existe desde que o mundo é mundo, para que ser honesto? Compensa de fato ser honesto? Em um mundo onde o normal é ser desonesto? Compensa ser honesto? Óbvio que compensa. E por que Daniel era honesto? Por conta da sua fé em Deus. O temor que ele tinha de Deus era o que fazia fiel diante dos homens. Porque ele sabia, olha, por mais que eu esteja aqui na Babilônia, é longe dos meus pais, longe da minha família, longe de todo mundo. A meia dúzia de gato pingado que veio aqui com a gente, talvez uns nem conhecia Daniel. Ele sabia, ó, se eu cometer um zerrinho aqui, ninguém vai ver. Mas ele tinha certeza que, se eu for infiel aqui, ainda que ninguém da minha terra veja. Mas o meu Deus vai ver, porque o que diz a Escritura? Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. É por isso que ele era fiel a Deus, porque ele temia o Senhor. Ele tinha fé no Deus ao qual ele servia. A fé em Deus, meu irmão, é base para ser bom de verdade. Portanto, não acredite em pessoas que se dizem boas, só que não tem a Deus. Isso é absurdo. Daniel vivia no meio político. E no meio político dele existiam muitas pessoas corruptas. É por isso que eu e você também, hoje, talvez hoje em dia,
Todos sabem pelo menos um pouco de política pelo advento das redes sociais, da internet. Mas como? Uma pessoa pode ser cristão e acreditar em partido de esquerda. PT, Partido das Trevas, você sabe, né? PT é Partido das Trevas. PCdoB, PSOL, com ideologias totalmente contrárias ao cristianismo. Karl Marx, o pai desses esquerdistas aqui, dizia que a religião é o ópio do povo. A religião é uma droga que ceda as pessoas, que emburrece as pessoas. Ele dizia que a única forma de uma sociedade prosperar, avançar, era extirpando a religião. Eu pergunto para você, como um cristão acredita nessas coisas? Moralidade sem Deus é utopia, é um paraíso que não existe. Você só vai encontrar pessoas moralmente corretas de verdade se elas temerem a Deus. Olha o fracasso dos movimentos humanistas. Eles têm caído o tempo todo, porque são contrários à lei do Senhor. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele diz assim: não há exemplo significativo na história de uma sociedade que logrou manter uma vida moral sem a ajuda da religião. Não há uma sociedade que, de fato, colocou a religião de lado e moralmente eles foram corretos. Não há. Se você coloca a religião de lado, não há certo e errado mais. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Daí o adulto pode ser com a criança, o homem pode ser com o homem, a mulher pode ser com a mulher. Não há problema algum. É por isso que no Salmo 32 diz, Salmo 33, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Daniel aqui nos ensina algo de suma importância. Que a nossa fidelidade um dia vai ser recompensada. Nesse mundo aqui eu não sei. Sim, eu oro a Deus para que Deus possa nos recompensar nesse mundo também. Louvado seja o nome dele. Sim, ele pode, ele tem esse poder. Mas eu não consigo garantir para você, biblicamente, que se você for fiel a Deus, olha, aqui nesse mundo você vai ser aplaudido. Ah, aquele que não te ajudou vai se arrepender. Eu não posso. Mas eu posso dizer para você que ainda que nós, nesse mundo, recebamos uma coroa de espinhos, do Senhor, nós vamos receber a recompensa por nossa fidelidade. Sabe aquela fidelidade que estava só você lá, sozinho, no seu trabalho, onde ninguém veria o que você faria de errado? E você disse, vou ser fiel ao meu Deus. Isso, pode ter certeza, o Senhor vai recompensar a mim e a você. Se não for nessa vida, na outra é certeza. Portanto, no trabalho, no Senhor, nosso trabalho não é em vão. Essa é a esperança que você tem que ter, meu irmão. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Ainda que para a sua família, ainda que no seu trabalho, ainda que o ambiente onde você vive, onde você estuda, talvez você seja chacota naquele lugar. Por conta da sua fidelidade, faça como Daniel, permaneça fiel ao Senhor. Prefira ser honesto, ainda que isso lhe custe a fornalha, ainda que isso lhe custe a cova dos leões. Pastor, mas se eu for honesto, talvez eu perca negócios na minha empresa. Tem essa possibilidade? Óbvio que tem. Sim. Dane-se. Continue fiel ao Senhor. Uma vez, meu irmão, ele trabalhava junto comigo no quartel e, por conta de uma irresponsabilidade dele, um soldado cometeu uma irregularidade. Só que o soldado disse assim, não, sargento, pode ficar tranquilo que eu assumo tudo lá. E ele disse para mim, e agora, o que eu faço? Eu falei, você o autorizou. Você não pode deixar ele se lascar sozinho. Assuma. Eu posso ser preso. Você pode mesmo. Ore como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se não, vou para a cadeia. Qual o problema? De fato foi fiel a Deus e Deus livrou. Mas ainda que não livrasse, nós devemos permanecer íntegros em todo o tempo. Deus não te chamou, meu irmão, para ser um rico, bem-sucedido. Nada contra isso. Mas, em primeiro lugar, o Senhor nos chamou para sermos fiéis. E se a consequência da nossa fidelidade for prosperidade, bênção. Mas, em primeiro lugar, Deus não nos chamou nem para sermos felizes. Mas o Senhor nos chamou para sermos fiéis. Segundo princípio, a fidelidade deve ser visível. Como assim, pastor? Talvez você, assim como eu, conhece pessoas que, nossa, fulano, é gente boa, hein? Coloca uns parzinhos de chifre na esposa de vez em quando. Mas gente boa, puxa vida, né? Só de vez em quando. Sabe aquela pessoa que você vê, nossa, o cara ele é legalzinho, mas não sou negada no imposto aqui, dá uns tapas na empresa ali. É interessante que as pessoas procuraram um erro em Daniel. 122 homens dizendo, deve ter alguma coisa errada nele. Hackeie o celular de Daniel, se fosse hoje, né?
Nada. Absolutamente nada. Daniel, ele orava com as janelas abertas, não para aparecer, mas porque ele tinha o hábito de orar com as janelas abertas, para que as pessoas vissem, para que a fidelidade de Daniel fosse notória diante das pessoas. É isso que nós vemos aqui na Escritura. Tem um provérbio sobre Pompeia, a mulher de Júlio César, que diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Ou seja, nós devemos ser honestos, no particular, sim, mas deve transparecer a nossa honestidade também diante das pessoas. Pastor, mas calma, isso não é contraditório? Por exemplo, olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Porque você pensa assim, pastor, mas a Bíblia diz que a gente não pode fazer para aparecer, né? Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Você vai pegar uma lanterna e vai pôr debaixo da cama, né? Não tem objetivo. Mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, assim brilhe as nossas obras diante dos homens. Para quê? Para que as pessoas aplaudam a mim e a você? Óbvio que não. Mas para que o nome do Senhor, do nosso Pai que está nos céus, seja glorificado. É por isso que a nossa honestidade, ela deve sim transparecer. A nossa fidelidade, ela deve transparecer. Seja você lá no seu serviço, meu irmão, as pessoas precisam sim saber que você é cristão, que você é honesto. Claro, você não precisa sair com um adesivo na testa, dizendo que você é crente, mas as pessoas precisam ver a sua honestidade. Seja nós como pastores na pregação do Evangelho, com as convicções que nós temos, mas você também no seu trabalho, na escola, na faculdade. Você não pode dizer que você é fiel a Deus, que você é filho de Deus, sendo que a sua roupa talvez é ao contrário daquilo que a Escritura diz. Imagina o seguinte, você está chegando na sua casa, 11 horas da noite, e de repente você vê na esquina uma moça com a saia curta de um palmo. Você não sabe se é saia, se é um cinto. Um batonzão vermelho, uma bolsinha na mão, dá uma girada. O que você imagina? Crente que está vindo culto. É? Apesar que hoje em dia... Mas nós já fazemos uma dedução, né? Eita, essa mulher ganha dinheiro por fora aí, né? Ajudando os homens carentes. Agora, como você pode ser cristão e ninguém saber que você é crente? Porque tem o crente 007, já ouviu falar desse? É aquele espião. Quando ele fala que é crente, eu falo, nossa, não sabia! Fulano, que surpresa! Triste, hein? Ouvi uma dessa. Triste. Sabe o que é interessante? Tem uma moça lá na nossa igreja em Pinda, ela é nordestina, e ela começa a falar, você já viu o sotaque dela, né? Vixe, manhinha, vem em casa. Na hora, lá do Nordeste. Pelo modo que ela fala, denuncia a região que ela veio. Lembra a Escritura diz que uma vez Pedro, quando Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes. Não conheço. Na terceira vez uma mulher diz assim, calma aí rapaz, você estava com ele sim. Teu modo de falar te denuncia. Caiu a casa de Pedro. Ou seja, pelo modo que ele falava, as pessoas viram, você anda com Jesus. Porque ninguém fala desse jeito sem andar com ele. A pergunta que nós temos que nos fazer é essa. Pelo nosso modo de falar, de nos vestir, de nos comportar, as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Se você, meu irmão e irmã, fosse acusada de ser crente, fosse colocar no tribunal, fulano é crente, você acha que as pessoas conseguiriam reunir provas o suficiente para condenar você? Se você acha que não, você precisa rever os seus conceitos de cristianismo. Precisa rever. Cristo precisa ser visto no nosso falar, no nosso vestir, no nosso comportamento, no nosso trabalho, o tempo todo. A fidelidade de Daniel era visível. Terceiro princípio, desobedeça a reis ou leis contrárias ao Senhor. E pastor herege, desobedeça, pastor. Sim, versículo 10. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O rei tinha acabado de assinar o negócio. Não pode ninguém fazer pedidos a alguma pessoa
e a um Deus a não ser a mim. Daniel ora. Ah, legal, hein? Vai e ora. Abre as janelas e ora. Desobedece de forma veemente aquilo que o rei disse. Talvez você pense assim, pastor, mas não é errado desobedecer? Neste caso, não. Se as leis dos homens são contrárias à lei do Senhor, fiquemos com a lei do Senhor. Sem medo. Sem medo algum. Eu sei que muitos, para agradar a homens, o que eles fazem? Desagradam a Deus. Negociam sua fidelidade ao Senhor, porque sabem, mas calma aí, se eu for fiel a Deus aqui, o fulano vai ficar chateado comigo. Se o pastor pregar aquilo que ele tem convicção, pode ser que às vezes as pessoas saem da igreja. E às vezes saem mesmo. Daí quantos às vezes não fica aquele medo, você falar isso aqui, eu vou falar que não pode morar junto sem estar casado, mas tem 3 casados e o dízimo deles é gordo, que só vendo. Daí o pastor é testado nessa hora. E aí? Vai continuar sendo fiel a Deus ou não? E convenhamos, meu irmão, Daniel aqui, ele podia ter dado negociada, não podia? É 30 dias só, ele orava a vida inteira. Calma, será que alguém... 30 dias sem orar, o Senhor dá um desconto para mim, né? Oro todo dia. Ou melhor, o que Daniel podia pensar? Não, eu vou orar escondido. Não vou deixar de orar. É só eu não abrir a janela, oro debaixo da cama. Ou melhor, ora em pensamento. Deus ouve o nosso pensamento também quando oramos, não ouve? Amém? Daí, imagina. Daniel podia fazer isso, né? Senhor, vou orar só com a boquinha fechada esse mês agora, hein? Ele não fez. Não fez. Continuou fiel a Deus. Pedro, em Atos, ele diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você sabe, eu e você somos sujeitos à lei civil. Não somos uma nação teocrática como era Israel. Nós somos povo de Deus, mas vivemos inseridos em uma nação que é sujeita a leis dos homens. E devemos sim obedecê-la. Você não pode pegar o seu carro e andar do jeito que você quer. Mas nós não podemos, para obedecer a lei dos homens, desobedecer a lei do nosso Senhor. Portanto, talvez lá no seu trabalho, um dia você já sofreu uma proposta, mais ou menos indecente, do tipo mulher, principalmente, né? Ó, sua promoção está quase vindo, hein? O chefe quer dar uma passeada com você. E aí? Que se dane a promoção, que se dane o emprego. O que importa é a nossa fidelidade diante do Senhor. Hoje nós vemos em muitas igrejas pastores que querem agradar os homens a qualquer custo. E por conta disso, não pregam verdades. Eles agradam pessoas, sim, mas desagradam ao seu Senhor. Devemos sempre lembrar que antes importa obedecer a Deus que os homens. Mais uma vez, vou citar uma frase de Francis Schaeffer, ele diz assim, em praticamente todos os lugares onde a reforma, falando da reforma protestante, em praticamente todos os lugares onde a reforma protestante foi bem sucedida, houve algum tipo de desobediência civil. Imagina o seguinte, você sabe, recentemente o STF mais uma vez legislou, né, fez algo que não era de sua incumbência. E o que ele fez? Criminalizou a homofobia. O ódio. Ninguém que odeia homossexual não odeia. Nossa, não odiamos mesmo. Nós odiamos o que eles fazem, queremos que eles se arrependam. Mas então eles criminalizaram a homofobia, mas disseram, não, nós não estamos cerceando a liberdade de vocês, não. Vocês podem ter opinião diferente, não tem problema não, né? Isso eles disseram, vamos ver, né? Mas é bem provável que no andar da carruagem, daqui a algum tempo, as igrejas sejam obrigadas a fazer o casamento homoafetivo. Pastor, o que o senhor vai desejar diante do momento desse? Eu vou desejar ardentemente ser preso. Isso que eu quero. Porque convenhamos, nós acreditamos que a vontade do Senhor é que o homem se una à mulher. Recentemente tivemos o casamento, né, do Rodrigo, da irmã Lourdes, uma benção, por sinal. Daí você imagina o seguinte, está aqui o Rodrigo e o João. Eu vos declaro marido e marido. Tem lógica. Um barbudo beijando outro barbudo, misericórdia. Aí os pastores serão literalmente testados em sua fidelidade ao Senhor. Portanto, seja fiel a Deus acima de qualquer coisa. Quarto, eu estou encerrando. Daniel estava disposto a morrer por orar. Outros estão morrendo porque não oram. Versículo 10, você pode acompanhar comigo? Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube a escritura, estava assinada, entrou em sua casa em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, orava. Daniel podia pensar assim, se eu orar eu morro. E era verdade. Só que ele pensava diferente. Se eu deixar de orar é que eu vou morrer. Não posso.
Eu necessito orar. Eu preciso orar ao meu Deus. Então ele não aceitou. 3 vezes ao dia, religiosamente, Daniel orava. Agora os crentes Nutella de hoje oram 3 vezes na vida e olha lá. Só quando o calo aperta, mas daí lembra de orar. Enquanto não ora. Meu irmão, por que talvez muitas coisas não acontecem na sua vida? Será que é porque você não é constante na oração? Olha o que a Escritura diz, nada tendes porque não pedis. Porque pedis mal, às vezes para esbanjar, é por isso que às vezes você não tem. Mas você é constante naquilo que você ora? Por que talvez você não consegue vencer o pecado? Será que é porque você esquece de orar e vigiar? A oração é de suma importância para o cristão. Por isso que uma vez perguntaram para A. W. Tozer o seguinte, olha, o que é mais importante, a leitura da palavra ou a oração? A resposta dele foi a seguinte, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? E é claro, são as duas. Então essas coisas precisam andar unidas. Leitura da palavra, meditação e oração. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, o contexto aqui é maravilhoso. Lembra? Davi tinha saído para guerrear, ele e seu exército, e diz a Escritura que quando ele sai, o exército inimigo vai à cidade, captura suas mulheres, taca fogo na cidade, leva os filhos deles todos embora. E quando Davi volta, a cidade pegando fogo, mulher foi levada embora, os filhos foram levados embora. E os homens que estavam com ele queriam matar a Davi, porque quando Davi, ó, vamos guerrear com você, perdemos nossa mulher também. Olha que interessante. Davi muito se angustiou, é claro, se angustia, crente se angustia. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Todos angustiados e com razão. E o que Davi faz? Ora! Busca a Deus. No meio da angústia, o que ele faz é buscar a Deus, é orar ao Senhor. E é isso que eu e você devemos fazer. O dia que você estiver lá, cabeça fervendo, nervoso. Ah, está nervoso, não vai pescar não, vai orar. Vai buscar o Senhor. Dobre os seus joelhos, ore a Deus. É isso que nós temos que fazer. Nas horas de angústia devemos lembrar daquilo que a Escritura diz. O Senhor refrigera a minha alma. Portanto, meu irmão, crie o hábito de orar. Você não tem o hábito de escovar o dente? Espero que tenha, né? Sei lá, 3 vezes ao dia. No mínimo uma. Tenha o hábito de orar. Dias de culto, chegue mais cedo. 10, 15 minutos que você chega mais cedo, que você ora, que você fala, Senhor, olha, que esse culto venha a ser bênção, que o louvor toque o Senhor, que o pastor traga uma mensagem vinda do céu, que as nossas vidas sejam edificadas. Tenha esse hábito de orar constantemente. Não apenas nos dias de culto. Você não almoça só os domingos. Por que orar às vezes é uma vez ou outra? Tenha o hábito de orar. Faça como Davi. Marque, meu irmão, suas orações no papel. Hoje em dia, ninguém usa papel mais, né? Smartphone. Marca lá. Os pedidinhos de oração tudinho e ora. Pô, às vezes eu estou lá em casa orando e eu fico andando, né, com o celularzinho na mão assim. E às vezes eu ponho o celular assim e fico orando. Porque eu fico lendo meus pedidos ali. Talvez uma pessoa que veja de fora pense, pastor, está adorando o celular, gente? Joelhado, diante do smartphone? Que é isso? Mas sabe por quê? Minha mente é falha, ela me trai constantemente, eu esqueço. Então eu marco. E às vezes eu estou vendo lá, eu estou orando e de repente eu olho algo ali, nossa, isso aqui o Senhor já me deu a graça, e eu apago. Ore, tenha o hábito de marcar os seus pedidos, de orar constantemente na igreja, na sua casa, com a sua família. Eu creio que a oração é que explica a coragem de Daniel. Sabe por quê? Quando nós oramos o que a Escritura diz, os feitos de Deus, o que o Senhor fez, isso nos dá esperança para acreditar naquilo que o Senhor vai fazer também. Eu quando vejo o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eu vejo o Senhor fechando a boca do leão, eu creio que pode acontecer aquilo na minha vida, o Senhor agir de forma sobrenatural. Quando eu vejo Deus trazendo provisão a um povo, via passarinho, o povo estava sem comida, reclamando. Daí Deus pega passarinho, manda passarinho trazer comida. Meu Deus, o drone da época, Deus mandou comida para eles via drone. Olha como que o drone é antigo também. Daí você está lá, angustiado porque está acabando o arroz. Você está desempregado, seguro-desemprego, falta um mês para acabar. Ele está todo apavorado. Olhe para tudo que Deus fez e tenha certeza que Ele vai continuar cuidando de você e da sua casa. A base da integridade de Daniel é a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Portanto, meu irmão, para encerrar, olha, é possível sim
eu e você sermos íntegros, fiéis, honestos, em um mundo mergulhado em corrupção, em um mundo mergulhado em perversidade. É possível sim nós mantermos o nosso casamento imaculado, mesmo em meio a divórcios sistematicamente crescendo a cada dia dentro da igreja. Uma vez vi uma pesquisa dizendo que a proporção de divórcio fora da igreja era de 25%, e dentro da igreja eram os mesmos 25%. Nenhuma diferença. Mas é possível sim, com a fé em Deus, mantermos a educação dos nossos filhos, não ensinarmos os nossos filhos como a Babilônia ensina, mas mesmo eles vivendo na Babilônia, ensinarmos a eles o caminho correto. É possível sim permanecer fiel mesmo em um mundo infiel. A vida de oração de Daniel explica o porquê ele tinha tanta fé e tanta coragem. Explica porque ele conseguia se manter de pé diante de homens corruptos. Sabe por quê? Porque ele constantemente estava prostrado diante do Senhor. Se eu e você nos prostrarmos diante do Senhor, sendo fiéis a Ele, eu e você não teremos de forma alguma que nos corromper, que agirmos como a maioria. Para encerrar, tem um ditado que diz assim: a questão não é se o homem é corrupto ou não, mas no preço que está disposto a pagar para que ele se corrompa. Nós sabemos que isso não é verdade a nosso respeito. Daniel prova que isso é mentira. Daniel prova que não há dinheiro suficiente que faça um homem ou uma mulher de Deus se corromper. Portanto, se Daniel foi fiel a Deus, jovem, solitário, escravo, pobre, e ele continuou fiel a Deus, velho, bem-sucedido. Por que Daniel era uma pessoa muito bem-sucedida? O rei tinha acesso a ele. Jovem, sozinho, pobre, fiel. Idoso, próspero, influente, continuou fiel a Deus. Então, e você também, podemos sim glorificar o nome do Senhor através da minha e da sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante então, por favor?